Boa noite, e aqui estou eu para mais uma live. Eu vou esperar um pouquinho até que as pessoas possam entrar e hoje eu falarei sobre alguns sintomas que estão presentes no trauma da rejeição. Boa noite para quem já está entrando, bem-vindas. Se vocês puderem aí me responder se o meu áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, eu agradeço. Bem-vindos. E vamos continuar abordando, na verdade, a questão do trauma da rejeição, que é um trauma devastador e que deixa muitos sintomas, ou seja, muitas sequelas aí na vida da pessoa, podendo limitar a vida da pessoa em vários aspectos, se não em todos. Fique à vontade para convidar mais alguém, dispara aviãozinho. Vamos disseminar esse conhecimento que é tão importante. Joyce, boa noite, bem-vinda. Joyce, está conseguindo me ouvir direitinho? O som tá bom? Na última live eu abordei alguns sintomas e eu vou dar continuidade hoje sobre mais alguns sintomas que estão presentes aí no trauma da rejeição. Aliás, nas últimas lives que eu fiz, eu comecei falando sobre os sintomas e fui discorrendo, já temos aí algumas lives. Algumas ficaram salvas, estão lá no meu feed e outras eu deixei lá no meu canal do YouTube. Pessoal, eu já vou começar, tá? Enquanto isso, vocês convidem mais pessoas. E se em algum momento vocês quiserem compartilhar alguma coisa ou fazer perguntas, fiquem à vontade. Tá me ouvindo direitinho, Joyce? Beleza? Vamos começar então. Bem-vinda, Fabiana. Quais são os traumas, aliás, quais são os sintomas que eu quero abordar com vocês aqui nessa noite? Alguns. O primeiro obrigado, Joyce, sintomas físicos. Isso mesmo, sintomas físicos. Aí você pode pensar assim, mas trauma da rejeição, né? Algo do campo das emoções, né? Sendo mais específico aqui, específica enquanto psicanalista, é algo do campo da psique humana, ok? Mas nós somos regidos pela nossa mente, certo? A nossa mente é quem também, ela determina todas as nossas reações físico-químicas, toda a parte da bioquímica, ela regula, a nossa mente regula também toda a nossa fisiologia. Aí o que acontece no trauma da rejeição? Algumas áreas específicas da nossa mente, do nosso cérebro enquanto órgão físico, são acionadas e são as mesmas áreas que são acionadas quando algumas partes do nosso corpo são lesionadas,
Ou seja, a resposta que a nossa mente, que o nosso cérebro emite enquanto órgão para todo o nosso organismo, quando nós estamos sofrendo do trauma da rejeição, é a mesma resposta quando acontece algo físico. Dor, a resposta vai ser dor. E não é dor emocional, porque o trauma da rejeição, obviamente, é dor emocional, mas essa dor emocional vai desencadear também no nosso organismo, quanto biologia, uma dor física. Vocês estão entendendo? As mesmas áreas do nosso cérebro que são ativadas em um momento de lesão física serão acionadas também durante essa dor emocional que se chama rejeição e vai provocar provavelmente problemas gastrointestinais, fortes dores de cabeça. E tem mais uma coisa aqui que eu tenho percebido também que está muito frequente em pessoas que sofrem do trauma da rejeição, e eu já pude constatar isso durante a minha clínica, atendendo os pacientes, que é a tensão muscular, principalmente aqui, ó, nessa região. Se eu não me engano, é trapézio, esse músculo aqui, nessa região. Muita tensão muscular, ao ponto da pessoa ficar com nódulos na musculatura, ficar toda dolorida, dolorido. Aí a pessoa não sabe de onde é que vem aquela tensão muscular, de onde vem aquele desconforto. A pessoa está ali com fortes dores de cabeça constantemente. Vira e mexe, a dor de cabeça aparece e ela não sabe o porquê. Ou então está com problemas gastrointestinais e ela não consegue detectar a causa física. Ela vai em um médico clínico, vai até mesmo clínico geral, ou então vai em um especialista, mas na clínica, enquanto algo biológico, né, ela não consegue detectar a causa, a origem. E é exatamente porque a origem não está no organismo enquanto algo fisiológico. A origem está aqui, ó. É na mente, é na psique. Os sintomas físicos, portanto, nesse caso, são consequências da dor emocional, que é o trauma da rejeição. Que o trauma da rejeição, para quem também não sabe, ele está catalogado entre as 5 maiores dores emocionais que nós podemos sentir. E eu sempre repito que, na minha opinião particular, o trauma da rejeição é o trauma mais avassalador que existe. Porque eu estou discorrendo aqui com vocês já em algumas lives vários e vários sintomas que estão presentes no trauma da rejeição. E o que eu falo aqui para vocês em live é apenas um apanhado geral. Na mentoria que eu desenvolvi é onde eu vou esmiuçar todas as consequências, todos os sintomas do trauma da rejeição. Então, se aqui vocês que têm me acompanhado têm visto todos esses sintomas em um apanhado geral, imagine só de uma maneira mais aprofundada, porque existem muitos outros sinais da rejeição que eu ainda não mencionei para vocês, que eu ainda não abordei aqui. E eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo me acompanhar. Alessandra, boa noite, minha mama brusqueta, bem-vinda. Carlos, boa noite. Simone, querida, um abraço, bem-vinda. Vocês conseguiram entender a questão do sintoma físico que também está presente no trauma da rejeição?
Vocês querem compartilhar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar. A interação de vocês é essencial aqui. Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Essa questão de dor de cabeça, tensão muscular, sintomas, né, relacionados ao trato gastrointestinal, isso envolve o que? Refluxo, envolve constipação intestinal, ou então sintomas de diarreias constantes. Tudo isso tem fundo emocional relacionado ao trauma da rejeição. Está ok aí para vocês? Eu vou continuar então. Obrigado, Carlos. Vamos prosseguir. Próximo sintoma, que também é muito frequente no trauma da rejeição, é preocupação constante com a opinião alheia. É a famosa preocupação com o que as pessoas pensam a meu respeito. Aí eu quero que vocês perguntem para vocês mesmos: será que eu tenho essa preocupação? Até que ponto a opinião do outro me afeta? Será que eu deixo de fazer algumas coisas na minha vida em função da opinião de alguém? Ou então, será que eu faço determinadas coisas na minha vida em função da opinião de alguém? É muito importante que vocês se autoanalisem, se questionem qual é a real motivação por vocês fazerem ou deixarem de fazer determinadas coisas. A pessoa no trauma da rejeição, ela tem essa preocupação constante. E aqui eu quero fazer o link com aquele sintoma físico que eu mencionei anteriormente, que é a tensão muscular. Para quem não sabe, a preocupação, ela vai gerar na pessoa muita ansiedade. E a ansiedade, consequentemente, vai também aí desenvolver essa tensão muscular na pessoa. Vocês podem perceber quando a pessoa ela está excessivamente preocupada, ao mesmo tempo ela fica ansiosa por esta coisa que está deixando ela preocupada. Ela fica preocupada, ela fica tensa, e essa tensão na mente vai refletir na tensão física, na musculatura. A pessoa fica dolorida, fica travada muitas vezes. Sabe aquela coisa da coluna travar? Quando a pessoa, fala, minha coluna travou. Muitas vezes está sim relacionada ao emocional e especificamente com relação ao trauma da rejeição. Essa preocupação com a opinião alheia, com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar de mim, acaba deixando a pessoa em um verdadeiro cárcere emocional. A pessoa ela fica refém daquilo que ela acha, daquilo que ela supõe que as pessoas vão falar a seu respeito, daquilo que ela acha que as pessoas vão pensar sobre ela. E isso é muito covarde quando você se permite escravizar com esse sintoma, que é essa preocupação excessiva com aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. E esse sintoma específico, ele está muito presente com quem sofre da dependência emocional, que eu já compartilhei aqui com vocês, que na minha opinião é o sintoma mais agravante presente ali no trauma da rejeição. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem aqui comigo, bem-vindos
a vocês aí que entraram agora, boa noite. Nós estamos aqui abordando alguns sintomas presentes no trauma da rejeição. Eu queria que vocês compartilhassem aqui conosco. Por favor, se vocês já se viram nessa situação de ficar com uma preocupação excessiva, além da conta, com a opinião de alguém ou de várias pessoas. Será que fulano está pensando tal coisa de mim? Aí eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso não vai pegar bem. Fulano não vai pensar bem a meu respeito. Fulano pode me criticar. Fulano vai me julgar. Alguém já passou por isso ou só eu? Só aconteceu comigo, gente. Claro que tudo tem que ter limite. Em algum momento na nossa vida, é óbvio que nós teremos esse cuidado, mas em uma situação específica, com alguém, com a opinião de alguém, certo? Mas se for algo muito constante, aí é um sinal de alerta. Se isso toma muito a sua mente, no sentido de você pensar muito sobre isso, você deixa de fazer coisas, de tomar decisões, coisas boas mesmo, que vão trazer ali, vão agregar na sua vida em função de determinada pessoa, do que ela vai pensar a seu respeito, aí é preocupante. Ou então você faz determinada coisa preocupada com aquilo que alguém vai pensar a seu respeito. Aí você, ao mesmo tempo, acaba também se anulando. Você vai se perdendo ao longo do caminho. Você não vive a essência da sua identidade. Porque, por exemplo, eu vou usar aqui, Joyce, eu vou te usar como exemplo. Eu sou amiga da Joyce. Aí eu sofro do trauma da rejeição. Aí, por exemplo, nós combinamos de sair. Nós marcamos um passeio. E eu sei que a Joyce, ela não gosta de... Vou dar um exemplo assim, muito pequeno, assim, bobo, tá? Só para vocês entenderem. Eu sei que a Joyce, ela não gosta de uma bolsa específica que eu tenho porque ela acha feia, ela acha cafona, ela acha que não tem nada a ver, e enfim, eu gosto da bolsa. Porém, como eu sei que a Joyce não gosta, nesse evento que eu marquei com ela, pode te usar, Joyce, obrigada. Aí eu deixo de usar bolsa, porque eu sei que a Joyce não gosta, sei que ela vai criticar. Ou seja, tô dando um exemplo bobo. Boa noite, Bruna. Eu deixo de usar algo que eu gosto, uma bolsa que eu gosto, em função da opinião da Joyce. Porque se eu usar, ela vai criticar. Ô, Bruna, eu existo sim, Bruna, tô aqui, bem viva. Online, mas tô bem viva, eu existo, Bruna. Vocês estão entendendo? Isso é um exemplo bobo. Onde, por exemplo, hoje eu deixo de usar uma bolsa que eu gosto muito em função da opinião de uma amiga. Amanhã eu posso abandonar um trabalho. Amanhã eu posso sair de um relacionamento, um trabalho bom, sair de um relacionamento bom, por conta da opinião de alguém. Aí eu vou fazer aqui abrir um parênteses e dar um exemplo, na verdade. Boa noite, Aline. Filhos que sofrem do trauma da rejeição e também sofrem de dependência emocional com algum dos progenitores. Eu vou exemplificar a mãe. Então, o filho sofre da dependência emocional por causa do trauma da rejeição. Aí, por exemplo, ele deixa de fazer muita coisa em função da opinião da mãe. Se ele sabe que a mãe não aprova tal coisa, ele deixa de fazer. Aí, quando ele sabe que a mãe aprova uma outra coisa, ele vai e faz. Só que nisso, essa pessoa, esse filho, vai
perdendo a sua identidade, ele vai se anulando. Ele deixa de fazer o que ele gostaria de fazer para agradar a mãe. Porque ele não quer ser criticado, ele não quer ser reprovado pela mãe. Porque no inconsciente da pessoa que sofre do trauma da rejeição, receber críticas é uma forma de ser rejeitado. Obrigada, Bruna, eu já expliquei aqui para vocês que a pessoa que sofre do trauma da rejeição, ela faz uma interpretação relacionada à rejeição. Ou seja, ela interpreta tudo como ela sendo rejeitada. Ela se torna uma pessoa muito reativa. Por exemplo, se você diz não para ela, ela vai se sentir rejeitada. Tudo ela interpreta na base da rejeição. Vocês estão entendendo? Eu comecei falando de uma coisa e fui linkando com outra, fazendo algumas aí correlações para que vocês entendam que um sintoma, ele pode ter vários desdobramentos na vida da pessoa. Eu enfatizei aqui a questão dessa preocupação excessiva com a opinião alheia. Exemplifiquei isso no contexto de relação do filho que sofre da rejeição com a mãe, rejeição e dependência emocional com a mãe, por exemplo. Agora imaginem comigo uma outra situação. Darei um outro exemplo aqui. Exatamente, Aline, um puxa o outro. Um outro exemplo. Um casal onde a mulher, por exemplo, tô falando da mulher, mas poderia ser o homem, tá? Onde a esposa... Isso aí, pessoal, vamos interagir, vocês estão muito quietinhos. Compartilhem aí as experiências de vocês, façam perguntas, fiquem à vontade. Imaginem então a esposa que sofre do trauma da rejeição e ela vai apresentar esse sintoma de preocupação excessiva com a opinião alheia. Imagine na relação dela com o esposo o quanto que ela pode se anular, porque ela vai fazer muita coisa preocupada com a opinião dele. Aquilo que ela sabe que ele aprova, ela faz. Aquilo que ela sabe que ele não gosta, ela deixa de fazer. E isso fica muito nítido, por exemplo, quando a esposa deixa de se vestir, por exemplo, de uma maneira que ela gosta. Ela deixa de ter o seu estilo ali, né? Que ela gosta em função do estilo que o esposo quer que ela use. E ela faz isso inconscientemente para não se sentir rejeitada pelo esposo. Eu já falei para vocês também que nem sempre o outro está de fato rejeitando a pessoa. Mas é como ela interpreta a situação. Ela não quer, de forma alguma, sentir a dor da rejeição. Então, inconscientemente, ela faz muita coisa para tentar evitar essa dor. E ela deixa também de fazer muita coisa na tentativa de evitar essa dor. E eu quero deixar aqui bem claro que é uma ilusão. Ela, no máximo, ela consegue amenizar essa dor, porque a dor tá ali, ó, latente, pulsante, no inconsciente dela. Tá ficando claro para vocês? Bem-vindos aos que entraram agora. Percebam o quanto que o trauma da rejeição pode deixar vários e vários sintomas na vida da pessoa. Por isso que na análise, que é a terapia psicanalítica, nós analistas, né, psicanalistas, que é a mesma coisa, eu sempre uso os vários termos e sinônimos para que vocês possam ficar familiarizados. E a psicanálise, gente, ela não vai focar no sintoma.
O trabalho terapêutico que nós fazemos na análise é um trabalho de investigação acessando o inconsciente. Obrigado, Joyce, Carlos. Bem-vinda, Thaís. Que bom ter você aqui. Porque não existe, prestem bem atenção, todos esses sinais que eu estou aqui abordando com vocês são da ordem do comportamento, da ordem da atitude da pessoa, concordam comigo? A questão de essa preocupação excessiva com a opinião alheia, por exemplo, é um comportamento. Portanto, gravem bem isso, não existe comportamento sem causa. Quando um analisante ou analisando ou paciente chega para mim na clínica, ele vai me relatar ao longo da fala dele, da associação livre, alguns sintomas. E eu preciso, como analista, estar ali com a minha escuta flutuante para escutar e juntamente com ele nós iremos ali descobrir a causa, a origem daquele sintoma em específico. Diferentemente de várias abordagens que englobam a psicologia, que focará no comportamento, a psicanálise, ela foca na origem do comportamento, na causa do ou dos sintomas, ok? Está claro aí para vocês? Aline disse assim, se fala muito sobre a dependência emocional, mas quando é o contrário, a pessoa não gosta de ser controlada. A questão da manipulação, ela está muito presente em quem sofre da dependência emocional, consequentemente aí do trauma da rejeição. E é isso mesmo, ela quer controlar, ela quer manipular. E obviamente que ela não gosta de ser controlada, ela não gosta de ser manipulada. E por que ela gosta? Essa pessoa gosta de controlar, de ter o controle, de manipular as situações, as pessoas, porque assim ela se sente validada enquanto pessoa, assim ela se sente importante, ela tem o seu valor também nessa questão da manipulação, de controlar as situações e as pessoas. Isso aí, Joyce, não existe comportamento sem causa. Quem me acompanha sabe que eu sou bem objetiva aqui nas lives. Vocês estão me ouvindo? Dê um pico aqui para mim. Dá um ok para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo direitinho. Já está conseguindo me ouvir? Obrigado, Carlos. Obrigado, Joyce. Bora lá pro próximo sintoma. Obrigada, Aline. Próximo sintoma, minha voz que já começou a falhar aqui. Próximo sintoma que eu quero abordar com vocês e com esse sintoma eu fecho a live de hoje, ok? Dificuldade em se comprometer. Bora lá? Dificuldade em se comprometer. Essa dificuldade em se comprometer está intrinsecamente também relacionada à dificuldade em assumir compromissos, ok? E por que
que a pessoa que está ali sofrendo do trauma da rejeição tem essa dificuldade em assumir compromissos, em se comprometer com algo ou alguém. Alguém arrisca aí responder aí para mim? Por que será que a pessoa que sofre do trauma da rejeição, ela tem essa atitude de evitação em se comprometer, em assumir compromissos? Ela sempre vai se esquivar. Ela prefere ficar ali, quietinha, sem se comprometer mesmo, literalmente. Alguém arrisca? Nossa, vocês estão muito quietinhos hoje. Ninguém vai arriscar? Não? Então eu vou falar já para vocês. Carlos respondeu: medo de ser reprovado. Sim, Carlos. E esse medo de ser reprovado, essa reprovação, para quem sofre do trauma da rejeição, interpreta como uma rejeição. Aline respondeu o seguinte: para não lidar com a frustração. Também, Aline, exatamente. Boa noite, Elaine, bem-vinda. A pessoa que sofre do trauma da rejeição, ela quer a todo custo evitar a frustração, porque quando ela se sente frustrada, ao mesmo tempo ela se sente rejeitada. E guardem bem isso aqui com relação ao trauma da rejeição e também a dependência emocional, que é o pior sintoma ali presente no trauma da rejeição. Essas pessoas que sofrem com esse trauma e consequentemente com todos esses sintomas, emocionalmente elas estão imaturas. Aí eu vou explicar o porquê para vocês. Dificuldade em lidar com frustrações, dificuldades em assumir compromissos, dificuldades em se comprometer, esse medo, esse receio em ser reprovado, isso e muito mais faz parte da fase infantil do sujeito. Isso naturalmente não é pertinente à fase adulta. Ou seja, pessoas que sofrem do trauma da rejeição, que bom que você voltou, Bruna. Pessoas que sofrem do trauma da rejeição também são emocionalmente imaturas. Vocês estão conseguindo acompanhar a lógica? Aí a pessoa sofre do trauma da rejeição, apresenta esse comportamento que é um sintoma de evitar assumir compromissos, evitem se comprometer. Por quê? Se ela se compromete, ela corre o risco de ser reprovada, de ser criticada, de ser julgada e, obviamente, de ser rejeitada. Então, para não correr esse risco, ela evita. Ela tenta ao máximo evitar. Crianças conseguem lidar com compromissos. Crianças, por exemplo, elas têm essa facilidade em lidar com responsabilidades? Não, a criança ela vai aprendendo ao longo da infância. Não é da ordem da vida adulta ter essa dificuldade em assumir compromissos, em se comprometer. Isso é do infantil do sujeito. Então, na psique desse sujeito, é o que nós chamamos na psicanálise de estar regredido.
Ele ficou em algum momento na infância fixado naquela fase específica onde aconteceu o trauma. Lembrem que eu já expliquei aqui para vocês, para quem me acompanha sabe, a maioria dos traumas acontecem na infância, podendo também ter início na vida intrauterina, quando ele está ali em formação no ventre, na barriguinha da mamãe. E as consequências serão ali visíveis na vida adulta também. Obrigada, Aline. Fico feliz em saber. Obrigada. Vocês entenderam esse ponto? A questão da imaturidade emocional que está presente no trauma da rejeição e, consequentemente, por isso a pessoa apresenta essa dificuldade em assumir compromissos, essa dificuldade em lidar com grandes responsabilidades. Ficou claro isso para vocês? Me respondam, por favor. A Bruna colocou o seguinte, falando para Joyce: perde, amigo, o conteúdo, foi atender o telefone. Pegou o fio da meada, beleza, mas não se preocupe que eu deixarei salva lá no feed. Então, se em algum momento aí perdeu o fio da meada, pode assistir depois que vai ficar salvo lá no feed. Bem-vinda, Zenilda. E eu quero dizer, que bom, Carlos, ficou claro, dizer também o seguinte para vocês. É muito fácil para nós, de um modo geral, apontarmos o dedo, criticarmos o comportamento de alguém e pior, fazermos juízo de valor de alguém em função de um comportamento, de uma atitude. Isso é muito fácil. Agora eu quero ver você olhar não só para a atitude da pessoa, mas para aquilo que está por trás da atitude. Por exemplo, quando você se depara com alguém, um sujeito adulto, seja homem ou seja mulher, que em algum momento ou de alguma forma apresenta uma atitude, um comportamento imaturo, que não corresponde à fase adulta que aquela pessoa está. Hoje se fala tanto em adolescentes, pessoas que estão ali na casa dos 30 e pouco, 40 e poucos, até mais, que apresentam sim um comportamento imaturo, mas as pessoas elas não olham para aquilo que está por trás do comportamento. E eu não digo isso para justificar, não, mas é para explicar. Existe um motivo. Qual será a história daquela pessoa? O que está por trás daquele comportamento imaturo? Por que ela não consegue lidar com grandes responsabilidades? Por que ela tem aquela preocupação excessiva com a opinião alheia? Ok? Vocês estão conseguindo entender? Mais uma vez eu digo aqui para vocês, não existe comportamento sem causa. Então eu faço um convite a vocês para não olhar para apenas o comportamento, as atitudes de alguém. Tenham um olhar mais empático, um olhar mais humano, um olhar mais sensível. Por isso e por muito mais também que Jesus disse: não julgueis. É muito fácil para nós julgarmos no sentido de fazer juízo de valor de alguém. Mas tenha um olhar mais humano, um olhar mais acolhedor para aquela pessoa. Mais amor, Aline, sobretudo mais amor. Por isso que o espaço terapêutico na análise é um espaço de acolhimento, um espaço acolhedor. Analise essa palavra semântica, dessa palavra, etimologia dessa palavra acolhedor. É o ato de acolher a dor emocional
daquela pessoa. E isso não cabe apenas aos profissionais da psicanálise, assim como eu como analista, mas para todos nós, principalmente para quem é cristão. Não é menos julgamento, é nada de julgamento e mais acolhimento. Tá claro isso para vocês? Então eu finalizo essa live, ato falho, essa live que eu espero que também esteja sendo aí para vocês terapêutica, no sentido de vocês se autoanalisarem. Por que eu tenho determinado comportamento? Por que eu ajo de tal forma? Por que eu deixo de agir de tal forma? Se autoanalise, se pergunte o que está por trás disso, o que está por trás de tudo isso. Será que você ainda está sofrendo do trauma da rejeição? Será que em você alguns desses sintomas aí que eu tenho abordado ao longo dessas lives ainda estão presentes em você? Não é segredo para ninguém, eu sempre menciono aí que no meu perfil, né? Que eu superei o trauma da rejeição, especificamente também a dependência emocional, e eu tive que lidar com esses sintomas por muitos anos, em alguns momentos pontuais da minha vida também, e eu digo para vocês, por experiência própria, que é possível sim superar o trauma da rejeição. E a análise, enquanto método terapêutico, é muito eficaz para que o sujeito consiga superar este trauma que, como sempre digo, é muito avassalador, porque ele pode paralisar o sujeito em várias áreas da vida e até mesmo em todas as áreas da vida. Elaine, abençoa a vida, sua linda. Tá em Maringá ainda, Elaine? Saudades, hein? Precisamos marcar o nosso café, eu não esqueci. O Carlos disse muito, teve que lidar com esses sintomas, ou ainda está tendo que lidar com esses sintomas, Carlos. Eu adio muito as coisas, mas muito mesmo, por receio. Esse adiar, Carlos, tem nome, é a famosa procrastinação que tem sido abordada aí com frequência, né, ultimamente nas redes sociais. A pessoa, Carlos, e todos que estão aqui comigo, que sofre do trauma da rejeição, ela também apresenta esse sintoma, que é a procrastinação. E o que é a procrastinação? É um comportamento de evitação. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a procrastinação, aproveitar o gancho aí que o Carlos trouxe para nós. Neucivera, minha querida neném, que bom que você está aqui, neném, prazer ter você aqui. Então, com relação ao trauma da rejeição, um dos sintomas muito presentes, é a procrastinação. 2 pontos eu quero abordar aqui com vocês com relação à procrastinação. Primeiro, ninguém procrastina à toa, do nada. Não tenho nada para fazer, vou procrastinar porque está se falando tanto de procrastinação, vou procrastinar para ficar na moda. Não! Existe uma razão, uma causa. Primeiro ponto, a pessoa procrastina para evitar uma dor emocional, que está relacionada com a rejeição, obviamente. Eu deixo de dar início a um projeto, um trabalho novo, eu procrastino, eu empurro com a barriga, eu jogo lá para frente, eu poderia fazer hoje, mas eu não faço, eu procrastino. Procrastinar é deixar de fazer
no agora, no presente, aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem condições de fazer, você joga para o futuro, você adia, você deixa de viver no presente por medo. Medo da crítica, medo do julgamento, medo da não aceitação, medo da reprovação. Por isso, eu procrastino, ok? Tá claro isso para vocês? Esse é um ponto. Quem entrou agora, bem-vindos. Você ficou assim muitos anos, Aline? Eu espero que não mais, né? Espero que você tenha conseguido aí, assim como eu, superar o trauma da rejeição. Tá claro esse ponto da procrastinação? É essa evitação de fazer no agora o que eu poderia fazer. Eu jogo lá para frente, eu projeto para o futuro, eu vou adiando para que no hoje, no presente, eu não seja criticado, julgado, reprovado. Ficou claro esse ponto? Respondam para mim se está claro isso para vocês. Olha o silêncio de vocês, eu vou entender como um sim, hein? A Aline respondeu, obrigado Aline, tá claro? Segundo ponto então, com relação à procrastinação, e eu tô vendo que eu tô quase aqui há 1 hora já, caraca, bora que eu preciso finalizar essa live. Segundo ponto, obrigado Carlos. As pessoas também podem procrastinar em razão do trauma da rejeição, inconscientemente, para se culparem. Existe aí um ganho secundário, essa expressão, né, que nós usamos na psicanálise, um ganho secundário, um benefício secundário neste comportamento. Patrícia, boa noite, que bom que você tá aqui. Patrícia, tá aqui com Andresa no seu nickname, eu me confundo. Bem-vinda, Patrícia. A pessoa também pode, retomando, a pessoa também pode procrastinar inconsciente para se sentir culpada. Nossa, Tati, você tá me dizendo que a pessoa quer se sentir culpada? Sim, eu estou te dizendo que sim, a pessoa também pode se culpar para se sentir culpada. Eu falei agora para vocês sobre ganho secundário. Mas o que a pessoa vai ganhar inconscientemente em se culpar, em querer se sentir culpada? Ela vai ganhar a vitimização. É isso, a pessoa no trauma da rejeição, ela procrastina também para se sentir culpada, porque assim ela tem o respaldo, a desculpa, ok? O motivo para se vitimizar frente a uma situação, frente a uma pessoa. Vocês estão entendendo? Aí a Bruna colocou o seguinte: procrastinação também está relacionada com ansiedade. Pessoas que se preocupam muito com o que os outros vão pensar delas. Isso, necessidade de aprovação. Isso, Bruna. Eu comentei isso, tá? Anteriormente, Bruna. Essa preocupação excessiva com a opinião alheia e também a procrastinação também gera ansiedade no sujeito. A Elaine colocou o seguinte: obrigada, Bruna, pela participação. Autossabotagem. Exatamente, Elaine. Também é outro ponto com relação à procrastinação. E está relacionado à vitimização. Eu me saboto para me vitimizar.
Eu preciso me autossabotar de alguma forma inconscientemente, porque se eu não me saboto, como que eu vou me vitimizar depois? A vitimização, para quem está no trauma da rejeição, é como um alimento. Ela precisa se vitimizar, porque ela se alimenta disso. E se vitimizando, ela permanece assim, ó, agarrada ao trauma da rejeição. E ela vai cuidando, ninando, nutrindo, zelando aquele trauma, que ela precisa dele para se validar enquanto pessoa. Ninguém se vitimiza do nada. Se alguém está se vitimizando, inconscientemente ela está vendo um ganho naquilo, um ganho secundário, mas é inconsciente, ok? A pessoa não faz isso conscientemente, arquitetado, né, planejado. Não, é inconsciente, isso é da ordem do inconsciente, certo? Ficou claro para vocês? Eu quero reforçar o que eu disse agora há pouco. Tenham olhos acolhedores e não acusadores. Tenham olhos de amor e não de julgamento. Não existe comportamento sem causa. É muito fácil nós nos depararmos com alguém que se vitimiza constantemente e massacrarmos essa pessoa. Toma vergonha na tua cara. Para de se vitimizar. Vai pra luta, vai pra cima. Só que ninguém sabe o que está por trás daquela vitimização. Existe uma história, existe um histórico de dor emocional. Aí alguém pode falar, deixa de ser sem vergonha, ficar se vitimizando, se fazendo de coitado, de coitada, se fazendo de vítima. Calma. Não julgue, acolha. Você não precisa julgar. Acolha, ainda que você não concorde, né? E não precisa concordar mesmo, nós não podemos dar respaldo, chão, dar palco para aquela pessoa se continuar na vitimização, por exemplo. Mas para isso você não precisa acusar, julgar. A pessoa já está sofrendo de uma dor emocional. Aí vem alguém com uma palavra e detona aquela pessoa. Só vai reforçar o trauma, só vai reforçar, intensificar aquela dor emocional e ainda pode traumatizar ainda mais. Aí ela vai se sentir ainda mais rejeitada com as críticas, com os apontamentos. Cuidado. Acolha sem julgamentos. Ficou claro isso para vocês? Então não se esqueçam do que Jesus nos orientou. Não julguem. E esse julgamento que Jesus diz para nós não fazermos é o juízo de valor. Ficou claro isso para vocês? Vocês têm aí alguma coisa para compartilhar? A Aline escreveu o seguinte: eu estou atendendo uma paciente que vive tudo isso. Ela fez tratamento na psicóloga, mas a médica nem quer mais atendê-la, porque ela não se autoajuda. Então, a maneira como o tratamento é conduzido fará toda a diferença na vida desse paciente. Por isso que, por essas e outras, que eu amo a psicanálise enquanto método terapêutico, porque o analista que está preparado, que está analisado, ele conduzirá o tratamento e não o paciente. Essa fala aponta para um profissional, provavelmente, que não está devidamente preparado e ao invés de querer conduzir o tratamento, está querendo conduzir o paciente. Uma pessoa que está sofrendo de dores emocionais,
e chega para mim na clínica inicialmente, será que ela tem condições e estrutura de se autoajudar? Dificilmente. Mas obrigada pela participação, Aline. Espero que você tenha entendido aí o X da questão. Quando o paciente ele não consegue se autoajudar, eu ali como analista estou fazendo o quê? Qual que é o meu papel? Qual a minha função? Conduzir o paciente ou conduzir o tratamento? Conduzir o tratamento. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Carlos, eu agradeço pela participação. A live ficará salva no feed. Para quem entrou agora, algumas pessoas entraram agora, Marcela, Maria, bem-vindas. Eu estou encerrando, nós abordamos alguns sintomas presentes no trauma da rejeição, mas a live ficará salva lá no feed, daqui a pouquinho eu posto lá. Por favor, assista se você não conseguiu acompanhar desde o início. Compartilhe a live, deixe o seu comentário, salve, engaje no conteúdo, porque assim o algoritmo vai entender que o conteúdo é relevante e ele vai disseminar para mais pessoas. E assim como o conhecimento, as pessoas podem se haver, podem se conscientizarem de que elas estão ou não sofrendo ali do trauma da rejeição, por exemplo, e assim, a partir disso, buscar ajuda. Muito obrigado a todos que passaram por aqui, principalmente para quem permaneceu até o final. Forte abraço e até a próxima live. Provavelmente amanhã eu volto abordando talvez aí ainda a questão do trauma da rejeição, talvez não. Amanhã, provavelmente às 19 horas, eu estarei novamente aqui ao vivo com vocês. Uma ótima noite, um bom descanso e até breve. Tchau, tchau.